Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje não tem tarô. Hoje é só para a gente falar um pouquinho sobre relacionamento, né? Para a gente falar um pouquinho sobre os nossos relacionamentos, sobre as como que a gente, né, acaba sendo influenciado pela nossa vida infantil, pela nossa tudo que a gente passou lá na nossa criança interior, lá na nossa criança, né? Tudo que a gente acabou vivenciando lá na nossa infância e que a gente traz para a nossa vida adulta de uma forma é, completamente errada de uma visão da vida, né? Uma visão da vida de uma forma equivocada. Hoje eu vou trazer essa live. Hoje essa live é um teste de live para inscritos, mas eu vou falar sobre relacionamento, até para deixar essa live gravada, fazer alguns cortes depois. Mas, né, é para inscritos, então você precisa se inscrever para participar da live toda. E ser inscrito no canal também tem outras facilidades, né? Durante a semana a gente faz live todos os dias, entre 8 e meia. Entre 8 e meia e 9 horas da manhã a gente abre a live e a gente fica em live até mais ou menos 11 horas da manhã. E aí você pode vir fazer tua pergunta ao tarô e eu te dou uma resposta completa sem você precisar patrocinar a live de outra forma, só se inscrevendo no canal. Então, lá na nossa infância, a forma como a gente acabou vendo o relacionamento dos nossos pais, a gente acabou memorizando que aquilo é um relacionamento. Aquilo é uma forma de se relacionar entre homem e mulher. Aquilo é o relacionamento correto entre um homem e uma mulher. Tá? Então, se você na tua infância teve pais brigando o tempo todo, se você lá na tua infância teve pais que estavam sempre discutindo, brigando, né, tendo problemas entre eles, você provavelmente trouxe para a tua vida adulta uma sensação de que o amor é isso. O amor é estar em conflito, o amor é estar em atrito, o amor é estar discutindo um com o outro. Então, quando você encontra um relacionamento tranquilo, um relacionamento de paz, um homem que realmente queira, né, estar em paz com você, ou uma mulher que realmente queira estar em paz com você, o que é que acontece quando você encontra um homem assim ou uma mulher assim? Não tem graça. Ah, esse relacionamento não tem graça. Não, esse relacionamento aí não me atrai. O cara é muito certinho, o cara é muito legal, né? Ah, o cara é muito legal, mas o cara é muito bonzinho, ele não briga por nada, ele não tem ciúme, né? Olha aí, ou a mulher, né? A mulher não, ela não tem ciúme. Ah, não, ela não briga comigo por nada, né? E aí você acaba desdenhando de um relacionamento às vezes muito saudável apenas porque você tem essa visão infantil de que relacionamento tem que ser briga constante, tem que ser discussão, tem que ser. Tem que ter aquele atrito, tem que ter aquela rusga, aquela coisa pegada. Por quê? Porque você viu lá na tua infância teu pai e tua mãe brigando o tempo todo dentro da relação, brigando em casa, né? Faz sentido isso? Eu não sei se vocês estão podendo comentar. Comenta aí se faz sentido ou não, tá? Olha só, principalmente, tá, numa nossa fase infantil, onde a gente chama do despertar da sexualidade, tá? Óbvio, gente, que não é uma sexualidade como a gente conhece, tá? Hoje na vida adulta. É uma sexualidade mais voltada a descobrir que eu sou menino ou a menina descobrir que ela é menina, tá? E aí, como é que isso se dá, né? A gente acaba visualizando num dos nossos pais que é diferente de nós. Por exemplo, eu sou homem, né? Então eu quando era criança, eu olhava para o meu pai e dizia, não quero a atenção dele porque ele é igual a mim. Não, ele é igual a mim, ele não tem graça. Eu sei como é que eu sou, então ele é igual. Eu não quero a atenção dele, eu quero a atenção da minha mãe. Isso é muito importante, gente. Isso é de extrema importância. Porque com essa conexão com o nosso pai ou a nossa mãe, diferente do sexo da criança, é que vai se desenvolver então o gosto ou a atração pelo sexo oposto, que é a única forma ainda que a natureza tem de procriar a espécie, tá? É entre um homem e uma mulher. Tá? Apesar de existir gêneros, né, que a gente sabe que existe, respeito todos, não tem problema nenhum com isso, mas a forma natural de se procriar,
o ser humano é entre um homem e uma mulher. E a natureza fez isso acontecer na nossa infância, quando a gente começa a chamar a atenção, né, começa a fazer os movimentos para chamar a atenção, no caso eu como homem, né, menininho, queria chamar a atenção da minha mãe, queria ser o reizinho da mamãe, o príncipezinho da mamãe, e a menina queria ser a princesinha do papai, né? E aí é que começa a identificação da sexualidade, da diferença entre o homem e a mulher, da diferença, não, eu sou menino, né? E a minha coleguinha que usa vestido, só estou exemplificando, né? A minha coleguinha que usa vestido é menina, né? Então eu sou menino, ela é menina. Então por que ela é diferente de mim? E aí começam, né, as dúvidas na cabeça da criança, tá? Existem 5 fases da nossa infância que essas fases elas são determinantes assim para nossa vida adulta. A gente chama essas 5 fases de 5 fases das feridas emocionais, mas também existem muitas potências dentro dessas fases, tá? E cada fase traz uma dificuldade e traz uma potência dentro dessa fase, tá? Cícero tá aí? Cícero, eu esqueci de ler o teu tarô hoje de manhã, né? Mas tudo bem, eu posso ler depois para você, tá? Me chama no privado lá depois, me chama lá no link da bio, que eu faço uma leitura para você depois, tá? Então, assim, dessas 5 fases eu vou explicar por cima algumas, e que eu estou preparando uma mentoria para janeiro, tá? Principalmente uma mentoria para autônomos, vendedores, pessoas que lidam com público, tá? Contratadores, né? Pessoal de RH, pessoal pessoal que trabalha com público, trabalha com gente, tá? Que precisa que a pessoa que está na tua frente te compre, ou compre o que você está querendo vender. Então, essa percepção dessas fases, tá? A pessoa não precisa nem abrir a boca. E você vai entender como é que a pessoa funciona. Eu estou preparando uma mentoria específica em que eu vou falar cada uma dessas 5 fases em detalhe, tá? Mas agora, hoje, né, para nós, então eu vou fazer essa questão, vou falar um pouquinho dessas fases, tá? São 5 fases. Na primeira fase, conectando isso a relacionamentos, né? Na primeira fase, então, é a fase da rejeição, em que a criança se sente rejeitada. Não vou falar das forças dessa fase, porque não nos interessa na questão de relacionamento agora, aqui, nessa live, nesse momento em que a gente está conversando. Mas o que acontece? Pessoal, me ajudem curtindo aí, fica batendo aqui no meu nariz, me ajudem curtindo a live para mais gente subir aqui. Por favor, quem puder, por gentileza, eu agradeço. Então, assim, nessa fase da rejeição, qual é a ferida que essa fase traz? Qual é a ferida que essa fase traz? Então, aquela criança, ela sente que ela incomoda, que ela não é bem-vinda, tá? Isso, num outro momento, eu vou explicar bastante. Quem participa dos nossos grupos terapêuticos também, eu falo bastante sobre isso. Então, você sente que você não é bem-vinda. Vamos dizer quem tem essa ferida, né? E ao sentir que não é bem-vinda, então ela sente que os movimentos dela incomodam as pessoas. Aquela pessoa que não gosta de incomodar. Não, por favor, não goste de incomodar. Não precisa se incomodar comigo, né? Aquela pessoa que é taxada como humilde, mas o que ela tem dentro dela é uma ferida muito grande. É uma ferida muito grande e que faz ela evitar movimentos para não ser rejeitada, tá? Então é aquele parceiro ou aquela parceira que não demonstra os sentimentos porque tem medo que se demonstrar os sentimentos vai ser rejeitada. Não diz que ama porque se eu disser que amo, eu vou ser rejeitado, tá? E também tem um outro detalhe muito importante dessa fase, na questão de relacionamentos, é que essa pessoa, ao menor sinal de problema no relacionamento, ela vai querer fugir, ela vai querer sumir da relação, ela vai querer terminar o relacionamento, porque ela não se sente confortável em se abrir, em conversar, em acertar isso. O mais correto para ela é quando surgir um problema ela se esconder, tá? Essa é a influência da primeira fase da nossa infância, tá? Então, a segunda fase, ela traz uma ferida muito, muito importante dentro das relações. A maioria das pessoas hoje que tem problemas com relacionamento fazem parte desse segundo grupo, que é as pessoas que têm a ferida da rejeição, tá? São pessoas que
rejeição não, desculpa, gente, do abandono. Tem a ferida do abandono, são as pessoas que têm a ferida do abandono. São pessoas que são extremamente dependentes emocionais, tá? E aí acabam caindo na mão de narcisistas, porque o narcisista, eu vou falar um pouquinho de narcisismo um pouco mais pra frente, mas é importante a gente entender que quem tem essa ferida do abandono, ele acaba por trazer consigo uma dependência emocional muito grande. Aquela pessoa que ela é muito ligada ao outro. Então ela se abandona, ela abandona de ser quem ela é, para ela ser quem o outro quer que ela seja. Aí ela se descaracteriza totalmente, tá? Ela não sabe mais quem ela é, e aí vem insegurança, medo, vem ansiedade. Aí vem uma série de problemas comportamentais que trazem, tá? Trazem para um quadro de desconexão consigo mesmo, trazem para um quadro de dor e sofrimento muito grande, tá, gente? Então, assim, é importante a gente entender essas fases para a gente entender como a gente lida e tentar se encaixar nessas fases para que a gente entenda, opa, peraí, isso aqui é o que o Elias está falando, faz sentido para mim. Não, isso aqui não é tanto isso, não. Mas isso aqui é bastante. Então, se você existem, assim, às vezes as pessoas confundem abandono com rejeição, gente. Tá? O abandono, ele é quando você se sente deixado de lado, tá? Você se sente deixado de lado, deixado para trás, sente que as pessoas elas não se importam com você. A rejeição é diferente, tá? A rejeição é o medo de que a pessoa te diga não, medo de que a pessoa te diga não te quero, não te desejo, não quero você, não gosto de você, não amo você, tá? E aí a pessoa sente um pânico muito grande disso, então ela não faz muito movimento para que isso aconteça, tá bom? Tá dando para entender? Tô tentando sintetizar aqui para que vocês compreendam, tá? É uma livezinha de teste, tá, pessoal? Só para inscritos, então você vai ficar aqui um tempo e depois o TikTok vai cortar o vídeo para você. Então é importante que você assine o canal. Tá bem em conta para assinar o canal, gente. Tá bem baratinho, tá? Pode clicar ali, se não me engano é R$15 para assinar o canal. Pode assinar o canal, tem outras vantagens também, tá? Pode vir aqui nas nossas lives diárias e fazer pergunta, né? E aí eu respondo para você uma resposta completa no tarô, né? Tá? Então, a terceira fase é a fase em que a criança começa a aprender que ela consegue manipular os pais. Ela consegue, dependendo da ação dela, os pais reagem de determinada maneira. É aquela criança que aprende nessa fase a chorar para ganhar o que quer, tá? A chorar para ganhar o que quer. E aí os pais dão. Então ela aprende que ela consegue manipular, tá? Então dentro da relação, dentro do relacionamento amoroso desse adulto que teve essa fase muito importante na vida, esse adulto ele começa a ter alguns comportamentos de dominação, alguns comportamentos narcisistas também. A fase em que nasce um narcisista é essa, é a fase da manipulação. É onde aquele adulto começa a entender que se ele fizer um jogo psicológico com um parceiro ou com uma parceira, ele consegue manipular a vontade do outro. E aí o outro vai fazer o que ele deseja, o que ele quer, tá? São pessoas extremamente inseguras, tá? E elas precisam estar fazendo o que o outro deseja, tá? Para poder receber a recompensa. Ou seja, se eu elogiar a minha parceira, então ela faz algum agrado para mim. Se eu elogiar a tal mulher, né, eu vou ter sexo. Tá? Isso é muito importante, gente, porque daí a pessoa começa a trabalhar essas manipulações, tá? E aí do nada a pessoa some, deixa a pessoa sem contato nenhum. Isso é altamente venenoso, tá, gente? Altamente venenoso, altamente prejudicial, tá? Quando você dá muito contato e depois você zera o contato. E depois você dá muito contato e depois você zera o contato. Quando você faz essa gangorra, tá? A outra pessoa ela fica extremamente dependente emocional de você. Então isso é muito perigoso, gente. É outra vida, é uma outra pessoa, tá? Então quando você faz isso, você mexe com gatilhos da outra pessoa que vai fazer ela ficar extremamente ligada a você, tá? É uma técnica de conquista? Sim, é uma técnica de conquista, mas é uma técnica que não é leal com a outra pessoa, tá? Então usem com moderação.
Use com moderação, tá? Mas isso aí existe dentro do relacionamento. A pessoa já está se relacionando com... Por exemplo, eu já estou me relacionando com aquela mulher, então eu começo a fazer isso dentro do relacionamento. Quando eu quero alguma coisa, eu agrado. Quando eu não quero, ou quando eu quero punir aquela pessoa, eu dou a minha ausência, tá? Tá fazendo sentido para alguém aí? Tá fazendo sentido para alguém aí? Tá, gente? A quarta fase, então, é a fase da humilhação, tá? Tô com o roteirinho aqui, por isso que às vezes eu baixo a cabeça para olhar aqui, tá? A quarta fase é a fase da humilhação, é a fase em que a criança, ela sente que as ações dela podem causar uma reação nas outras pessoas, tá? Então ela tem muito medo do julgamento. É aquela pessoa que se relaciona na vida adulta e ela tem muito medo da opinião das outras pessoas. Não, eu não vou ficar com aquele cara porque ele é meio barrigudinho. O que as minhas amigas vão dizer se eu estiver namorando um gordinho? Ou ele é careca, né? Não vou namorar aquele cara porque se eu estiver namorando aquele cara, o que minhas amigas vão falar por eu estar namorando um cara que é careca? Tá? Gente, eu tô deixando minha barba crescer, tá? Por isso que tá assim, não é desleixo não, tá? Tô tentando virar Papai Noel até o dia 25 de dezembro. Vamos ver se eu viro Papai Noel aqui. Tá? Gente, então, essa é a fase da humilhação. Então, é uma pessoa que se preocupa muito com o julgamento das pessoas, mas também é uma pessoa que julga muito. Então, ela vai olhar pro outro e vai dizer, nossa, que horrível aquilo que a fulana fez. Tá? Ela vai julgar muito as pessoas e ela tem medo do julgamento. Tá? E a última fase, então, é a fase que eu estava falando antes, né? É a fase que eu estava falando lá no começo, é a fase em que o menino começa a olhar para a mãe, né? Que é diferente dele, olhar para a mãe e querer a atenção dela, porque ela é diferente. Porque ela não é menina, é a fase do despertar da sexualidade infantil. Não é a sexualidade adulta, tá, gente? É a sexualidade infantil, em que a criança começa a entender que ela é menino. E que a menina começa a entender que ela é menina. E que a menina começa a entender que ela é diferente do pai, mas ela é igual à mãe. Tá? E aí ela começa a querer a atenção do que é diferente. Então ela começa assim, poxa, meu pai é diferente de mim. Por que será que meu pai é diferente de mim? O que eu preciso fazer para chamar a atenção dele? Então ela começa a fazer tudo pelo papai. O papai, ele chega em casa, ela leva o chinelinho pro papai, né? Ela prepara, ela entrega a toalha pro papai tomar banho. É aquela menina que sempre quer estar em contato com o papai. Então ela se torna a princesinha do papai. E o menino, a mãe. Então ele começa a fazer de tudo para chamar a atenção da mãe. Não, mamãe, eu vou te ajudar a lavar a louça. Não, mamãe, eu vou te ajudar a arrumar a casa. Não, mamãe, eu vou te ajudar. Eu quero ficar no teu colo. Eu quero ficar abraçadinho com você. Por quê? Porque daí ele começa a entender que isso é amor e carinho e começa a querer isso da mãe, tá? E isso depois na fase adulta vai tornar isso é importante, gente, pela natureza do ser humano, pela natureza. Por quê? Porque isso faz com que o ser humano se interesse pelo sexo oposto, que é a única forma, como eu falei anteriormente, é a única forma de procriação que a gente tem, tá? Então o que é importante a gente entender nessa fase, tá? E essa fase traz uma frustração, e essa eu vou falar porque ela é importante. E aí muita gente aqui vai entender isso, tá? Porque durante o dia, esse menino, vou falar menino porque eu tô aqui, né? Esse menino chama a atenção da mãe e ele é o príncipe da mamãe. Ele é o reizinho da mamãe. Mas aí chega de noite e a mamãe vai dormir com o papai. Aí de noite a mamãe vai dormir com o papai. Aí ele se sente trocado. Ele se sente traído. Olha aí, quem é que atrai traição sempre na vida aí? Quem é que está sempre tendo relacionamentos em que acaba sendo traído ou traída? Ou quem acaba sempre tendo relações em que acaba traindo o parceiro ou a parceira? Tá? Tem muito dessa fase também, tá? Então o que acontece? Essa pessoa ela sempre vê relacionamentos em trios, em triângulos amorosos, tá? Então tem eu, tem mamãe e tem papai. São 3 pessoas.
Então, essa pessoa ela acaba sendo sempre uma pessoa indecisa, ela não toma decisões com muita facilidade, ela não gosta de opinar entre A ou B, tá? E ela também acaba atraindo para o campo dela ou traição, tá? Ou traição, ou ela acaba atraindo o parceiro, porque relacionamento é a três. Estão entendendo, gente? Tá caindo a ficha de alguém aí, tá? Então é preciso olhar para essa dinâmica para que a gente consiga entender na vida adulta, tá bom? E aí vem uma outra questão, né? Muito importante, olha aí, né? Como é que a gente vê o nosso parceiro ou a nossa parceira? Como é que a gente enxerga o nosso parceiro ou a nossa parceira? Como é que a gente olha para esse cidadão, essa cidadã e se apaixona, né? A maioria das vezes, gente, a gente busca no nosso parceiro ou na nossa parceira a mesma coisa que a gente esperava da nossa mãe. É forte, gente, é forte. Então, se a minha mãe, ela não me deu carinho, se ela não me deu atenção, se ela não me deu cuidado, eu vou cobrar isso do meu parceiro. Tá? Se ela me abandonou, então eu vou procurar parceiros que não me abandonem. Só que daí, pela lei da atração, né, medo é desejo, a gente tem medo de ser abandonado, acabar atraindo parceiras que vão nos abandonar, tá? É importante a gente entender que essa visão que a gente tem, né, do que a gente espera emocionalmente do nosso parceiro ou parceira é o que a gente espera emocionalmente da nossa mãe. É muito importante para a gente entender o nosso lugar dentro da nossa relação, para a gente entender que a gente precisa olhar para a relação de uma forma diferente e não de uma forma não de uma forma infantil. Porque quando a gente olha para o nosso parceiro e espera que aquela pessoa nos dê o que a nossa mãe não nos deu, a gente está olhando para o relacionamento de uma forma infantil, tá? Então, se o homem se coloca nessa posição dentro do relacionamento, ele vai para a criança dele. Se a mulher se coloca dessa forma dentro do relacionamento, ela vai para a situação de criança interior dela, tá? O que é a criança interior? O que é a criança interior? Todo mundo desse meio de terapia e coisa fala de criança interior, mas que raio que é essa criança interior? Eu sou adulta, não sou mais criança. Não, mas tu tem uma criança dentro. Você tem uma criança interior dentro da tua mente. Isso se chama inconsciente. É o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é a nossa criança interior, gente. Tá? Então o nosso inconsciente ele trabalha no piloto automático. E de onde que ele traz essas informações? Da nossa infância. Tá? Então é importante a gente olhar para isso também na questão de relacionamentos. Até porque tem todas essas fases que a criança passa e que ela traz para a vida adulta. Todos nós passamos por todas essas fases, mas tem algumas fases que são mais críticas para nós. E a gente precisa entender melhor essas fases para a gente saber como a gente pensa, tá? Então, para isso, gente, a gente precisa encontrar dentro das relações o nosso lugar de poder, ou seja, o lugar do masculino no masculino e do feminino no feminino, tá? E aí, quando eu falo isso, muita gente se confunde com machismo. Não tem nada a ver com isso, gente. Isso aí é o que as pessoas costumam falar para não aceitar e não entender isso que eu estou tentando passar para vocês, né? Qual é o papel do homem dentro da relação? Qual é o papel da mulher dentro da relação? O homem precisa estar focado, gente, em trazer prosperidade para casa. O homem precisa estar focado em batalhar no mundo lá fora, por isso que masculino é fora, masculino é externo, masculino é ir para o mundo. Pai é ir para o mundo. Então o masculino precisa pensar em conquistar lá fora facilidades para trazer para casa. Tá? O masculino, você que é mulher e está dizendo assim, eu postei vídeos hoje sobre isso, um corte da nossa live de hoje de manhã. Tá? Você que é mulher e está cobrando do teu marido carinho, atenção, né? Não, eu quero que meu marido me dê carinho, atenção, cuidado. Isso é o que tu cobrava da tua mãe.
E aí tu tá cobrando do teu marido que ele seja feminino, que ele atue no feminino. Gente, vamos entender o que é feminino e masculino? Feminino, esquerda, feminino é passivo, masculino é ativo. O que isso quer dizer no frigir dos ovos? Tá? No frigir dos ovos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe sombra sem luz? Existe em cima sem embaixo? Não tem, gente. Então não existe masculino sem feminino em relacionamento. Um precisa ser o masculino e um precisa ser o feminino. Então, se a mulher deseja que o marido, que o homem seja carinhoso, atencioso, romântico, amoroso, que tenha contato, que seja cuticute, que seja românticozinho, tu vai querer um homem no feminino. E aí você vai querer um homem no passivo, aí você vai querer um homem que fique em casa, né? Que não pense em prosperar, que só pense em você, que só pense em te agradar emocionalmente. E esse cara não vai trazer dinheiro para casa, esse cara não vai ter força para lutar pela prosperidade da família. E você vai olhar para ele e você vai ver ali uma criança, tá? E aí você vai olhar para ele e vai ver ali o teu filho. E aí é aquele momento que todo mundo, que quando eu falo na live, todo mundo fala assim, pá, é verdade. Que é aquele momento em que a mulher se torna mãe do homem, tá? E aí quando a mulher se torna mãe do cara, o cara tá na criança. Então ele é o filho, a mulher é a mãe. E aí a mulher que é a mãe do marido, a mãe do marido. E aí mãe transa com filho. Filho tem atração sexual por mãe. O sexual desse casal vai por água abaixo. Vai por água abaixo. E aí gente, relacionamento sem sexo é amizade. Tá? E aí os dois viram amiguinhos dentro de casa. E aí o amor acaba se indo também. Porque o relacionamento exige essa troca energética, gente. Essa troca energética. Quando a gente faz, né, isso, a gente acaba trocando a nossa energia com o nosso parceiro ou a nossa parceira. E aí, isso é importante para o casal, por quê? Por que é importante para o casal? É só por causa da intimidade? Não, gente. É porque daí existe uma homogeneização energética entre o relacionamento. Então, vocês ficam energeticamente parecidos, tá? Então, é como se você doasse um pouco da tua energia e você recebesse um pouco da energia. E aí, quando você faz isso, vocês ficam muito parecidos, porque a tua energia está nela, a energia dela está em você, ou a energia dele está em você, e a tua energia está nele, e aí fica essa coisa mais homogênea, mais igual. Isso é bom para o casal subir, prosperar, porque os dois pensam no mesmo caminho. Os dois pensam de forma igual, os dois acabam se conectando de uma forma muito positiva, tá? A energia dos dois acaba se tornando muito parecida de um com o outro. Isso é importante para um casal que quer andar junto, né, gente? Isso é muito importante para um casal que quer andar junto, tá? Então, gente, é importante que o homem entenda que o foco dele não é em agradar a mulher. O foco do homem é em trazer as facilidades. O masculino, dentro do relacionamento, ele serve o feminino. Mulherada, o masculino serve o feminino. Se o masculino que você tem dentro de casa não te serve, tem que ficar atenta. Ficar atenta a detalhes, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, gente, essa é uma live exclusiva para assinantes. Então, se você quer acompanhar inteira, assine o canal, que a partir da semana que vem a gente vai ter várias lives desse tipo, tá? Várias lives com assinantes, só para assinantes, para pegarem o conteúdo todo e expandirem a sua mente, tá? Então, assim, eu estava falando do seu lugar de poder, né? E qual é o lugar? Então, o lugar do masculino é esse. Ele precisa ir buscar lá fora os recursos para trazer para dentro de casa. E quando ele traz esses recursos para dentro de casa, ele serve a mulher. Ele serve ela. Gente, vamos pensar de uma forma pré-histórica, tá? Vamos pensar nos homens das cavernas, porque é ainda assim que nós, seres humanos, agimos do nosso irracional, tá? Quer queira, quer não queira,
a gente já tem evoluído um monte, quer a tecnologia tá por aí, tá tudo bem aí com a tecnologia, a gente já é muito mais evoluído do que as cavernas, ok, tudo bem, tranquilo, mas a nossa biologia, o nosso biológico, a nossa forma instintiva ainda grita daquela forma. Ou seja, o homem pensa em buscar lá fora, ir lá fora buscar coisas para trazer para casa, tá? Dinheiro, né, gente? Ele vai lá no trabalho, ele vai lá conquistar isso para trazer para casa para servir a mulher, para entregar para a mulher, para que a mulher tenha condições de cuidar. Gente, eu estou falando instintivamente, tá? Não confundam isso com machismo. Não estou dizendo que a mulher tem que ficar em casa, não estou dizendo que a mulher tem que cuidar de filho, não estou dizendo isso. Estou dizendo que instintivamente é assim que funciona. E daqui a um pouquinho vocês fazem a conexão com a atualidade, tá? Então, o que que acontece? Você entra nessa questão. Então, o homem vai lá, busca, né, aquela caça, traz para dentro de casa para a mulher fazer o quê? Para a mulher poder distribuir para os filhos, criar os filhos, cuidar dos filhos, proteger os filhos. Então, o homem se arrisca para lá fora a encontrar um leão, né? Ele se arrisca a morrer pela família. Se o homem não faz isso, obrigado, Mônica, gratidão. Se o homem não faz isso, se o homem não assume esse risco, ele não está conectado totalmente com a família, tá? Ele está na criança interior dele. Então é necessário que a mulher entenda. Ok, tá, o homem serve a mulher. E o papel da mulher? Qual é o papel da mulher nessa relação? Qual é o papel da mulher nesse contexto todo que eu estou falando? O papel da mulher é seguir o homem. Seguir o homem. Tá? A mulher apoiá-lo. Né? Ele vai tomar decisões em que ele precisa do apoio da esposa para ele ter segurança e firmeza, que é o melhor para a família. Porque a família vem depois da mulher. Gente, isso é forte, hein? Isso é muito forte, tá? A família, para a mulher, vem antes do homem. Por quê? Porque a mulher tá... Gente, isso é instintivo, volto a repetir. A mulher, ela tá ligada, tá? A mulher, ela está ligada que os filhos são a prioridade. Prestem atenção. Os filhos são a prioridade. E o homem, para o homem, a prioridade é a mulher. Porque ele sabe que se ele proteger a mulher, os filhos vão estar bem cuidados. Gente, isso é instinto, tá? Eu não estou falando de machismo, eu não estou falando de liberação feminina, eu não estou falando nada disso. Estou falando do nosso instinto irracional, tá? Então, o que é importante a gente compreender? Que a mulher, gente, eu falei isso na live, até tem postagem sobre isso no meu canal, aqui no TikTok. A mulher faz do homem o homem que ela quiser. Se tu quer que o homem seja próspero, ele vai ser. Se tu quer que ele seja um merda, ele vai ser. Tá nas tuas mãos. Tá nas mãos da mulher o destino da família. Com o apoio, a mulher a mulher empresta para o homem toda a força que ele precisa para ir buscar a caça. Tá? A mulher empresta para o homem, porque é só com este empréstimo que o homem consegue prosperar. Então, é muito importante isso, gente. É muito importante a gente saber o nosso lugar de poder dentro da relação. Se o homem disser, olha, vou sair desse emprego para vender picolé na praia. É uma escolha. É uma escolha. Eu só estou usando como exemplo. Mas aí a mulher, qual é o papel da mulher nessa postura? Tá bom, eu te apoio, eu te ajudo. Vamos lá, eu faço os picolé e tu vende. E aí o homem vai se sentir forte, ele vai ser campeão de vendas, ele vai ganhar o dobro do que ele ganhava no emprego. Mesmo vendendo picolé. Porque ele vai ter gana, ele vai saber que não... A minha mulher me apoia, eu tenho o apoio dela, eu vou conquistar porque
eu tô fazendo o certo para minha família. Agora, quando a mulher começa a duvidar disso e começa a botar questionamentos na mente do homem, a mulher começa a botar em dúvida, tá? O homem se sente em dúvida se ele realmente é capaz de prover aquela família, a sua própria prole. Então ele acaba ficando, né, mais fraco, mais frágil, e ele acaba indo para o modo feminino dele, tá? Uh! É isso? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Por isso que é importante para a mulher, gente, é muito importante para a mulher ela aprender a receber. E tem muita mulher que não sabe receber, não sabe aceitar do marido o que ele tem para dar. E aí tá sempre reclamando do marido, tá sempre questionando o marido, tá sempre duvidando da força dele. Então ela acaba, gente, eu tô falando, tá, uma relação heterossexual, mas numa relação homossexual é a mesma coisa, tá? Só que um geralmente tá mais no masculino e o outro geralmente tá mais no feminino, tá? Uma relação homossexual também acontece dessa forma, gente. Também acontece dessa forma. Não existe relação amorosa sem masculino e feminino. Não existe. Não tem como dois masculinos se relacionar. Dois masculinos se relacionando, eles vão se matar. Sabe aqueles casal que vivem brigando de soco? É dois masculinos. Não tem amor, só tem gritaria e briga. Quando dois femininos se relacionam, eles não saem da cama. Eles não têm ânimo para sair da cama. Eles gostam de ficar eles lá no mundinho deles. Agora, quando tem um masculino e um feminino, a coisa vai, o relacionamento flui, tá? Porque é assim que funciona, não existe sombra sem luz. Não existe em cima sem embaixo, tá? Então, o que é importante a gente entender? Que a mulher, o feminino da relação precisa aprender a receber. Precisa aprender a olhar para essas coisas que o homem traz, vamos dizer assim, como o símbolo do eu te amo dele. Se ele traz as coisas para a família, é porque ele está preocupado com a família, porque ele está preocupado em fazê-la feliz, em fazer bem para ela, tá? E fazer bem para os seus filhos. Se ele sente que ele, mesmo fazendo isso, ele não está agradando a sua família, não está sendo o homem, não está na força dele, ele acaba desistindo. E aí você vai ver aqueles homens que não conseguem emprego, aqueles homens que estão sempre em casa, estão sempre sem fazer nada, fica 3 meses no emprego, sai, fica mais 2 meses no outro, sai, fica mais 3 meses no outro, sai, não tem propósito, não tem força, não tem foco, não tem objetivo de vida, não tem nada disso, tá? Então, mas o que é importante a gente entender para compreender tudo isso que eu estou explicando hoje aqui nessa livezinha de teste? É importante a gente ter humildade de dizer para si mesmo, não para mim, nem para ninguém, nem para Deus, nem para ninguém, mas para si mesmo. Importante você dizer para você mesmo, cara, eu não tô sabendo ser masculino. Ou, cara, eu não tô sabendo ser feminino. Tá? Não tô sabendo encaixar essa energia dentro da minha vida. Porque a gente só muda o que a gente aceita, gente. A gente não muda o que a gente não aceita. Quando a gente não aceita, a gente deixa para fora de nós. Quando a gente aceita, a gente traz para dentro de nós. E aí a gente consegue mudar. Tá? Então é importante a gente ter essa humildade, dizer, cara, olha, eu preciso realmente resolver isso na minha vida. Eu preciso trabalhar isso em mim, tá? Não é assim, meu marido tá no feminino, eu quero que ele seja o masculino. Mas como é que ele vai ser o masculino se você, mulher, já tá no masculino? Ele não tem espaço para ser o masculino da relação. Ele não tem como ser o masculino da relação. Se você não aceita ser servida, se você não aceita que ele traga coisas para você, que ele faça coisas para você, se você só critica, tá? E aí o que vai acontecer?
Aí ele vai parar de fazer isso, aí ele vai ficar total no feminino. E aí você, praguejando, né, começa, vai trabalhar, vai atrás de não sei o quê, vai fazer não sei o quê. E ele não tem força. Porque ele não vê o objetivo de fazer isso. Gente, isso é muito inconsciente, é tão inconsciente que as pessoas não percebem isso. Tá? Então é importante pra gente ter humildade e dizer, cara, olha só, eu acho que o problema no meu relacionamento realmente não é o meu marido, sou eu. Eu tenho que olhar para o que eu estou fazendo de errado dentro da relação. Por que eu tenho que olhar para o que eu estou fazendo de errado dentro da relação? Porque relação é 50-50. É 50% o homem e 50% a mulher. Se você não cuida do teu 50%, ferrou, a matemática não, o desequilíbrio acontece. E quando você está se doando mais que a outra pessoa, você está gerando uma dívida nele. Uma dívida impagável, porque não tem como pagar. E aí, como a mulher está no masculino, gente, eu só estou usando como exemplo, tá, gente? Mas como a mulher está no masculino, e ela é a fazedora, ela que faz tudo, ela não precisa de homem nenhum. Não precisa ser servida, ela não precisa de homem nenhum. Né? Aí o que acontece com ela? Aí o homem não tem força para fazer as coisas para ela. Tá? Chegou mais um assinante aí, gratidão por participar. Um papo bem interessante hoje aqui, tá? Então, assim, é importante, tá? Você ter humildade e dizer, olha, eu realmente talvez eu não esteja aceitando ser servida. Tá, e se eu não aceito estar sendo servida, então como é que eu vou aceitar o masculino desse homem que está comigo? Não tem como aceitar. Tá? E aí esse homem que percebe que a mulher não aceita o seu servir, ele se sente mal por estar querendo servir. Ele sente que ele está incomodando, que ele não a faz feliz, não faz essa mulher feliz. E aí ele fica querendo sair dessa relação, tá? E aí ele pode ir buscar, isso é muito importante, ele pode ir buscar fora o sentir homem. E aí acaba acontecendo a traição. E aí acaba acontecendo os casos extraconjugais. A mesma coisa a mulher. Por ela não aceitar o servir do marido, então ela vai aceitar o servir do amante. Porque daí o amante dá presente e ela gosta. Porque daí o amante ajuda ela a pagar uma conta e ela gosta. Mas o marido não pode fazer isso. Se o meu marido fizer isso, tá errado. Tá, gente? Vocês estão começando a entender? Estão começando a entender? Cícero que tá aí desde o começo também, né? Tá começando a entender? É isso aí, tá, gente? Então, e também tem uma outra questão muito importante que também envolve a lei da atração, tá? Porque a gente vibra numa frequência, tem uma vibração. Então, se eu sou uma mulher que não aceito ser servida, eu vou me aproximar, vai vir para perto de mim um homem, tá? Que ao menor sinal de dificuldade em servir, vai querer abandonar, vai querer sair fora, ou vai parar de servir a mulher. Olha que louco isso, né? E o homem também, que prefere ficar tranquilo, que não quer fazer muito, vai encontrar uma mulher no masculino, porque essa mulher vai fazer de tudo por ele, para ele, né? Porque aí vai ser a grande mãe dele, tá? Gente, por isso que é importante a gente despertar nossa consciência, por isso que é importante a gente entender esses processos, para a gente ter relacionamentos. Hoje esse tema hoje aqui foi relacionamentos, mas eu vou trazer mais lives durante a semana, tá? Somente para inscritos, tá? Somente para quem é inscrito no canal Elias Terapias, tá? Aí vai poder pegar o contexto inteiro, tá? Daí vou trazer mais conteúdos desse nível, tá? Conteúdos realmente esclarecedores, explicativos, e vou estar aqui aberto a responder a perguntas de vocês, tá? Talvez numa próxima eu traga a questão de prosperidade, numa próxima eu traga uma questão de
sei lá, como é que se diz? Meu Deus, falta de confiança em si mesmo, né? De ansiedade, de medo, insegurança, que eu queria dizer antes, insegurança, medo, procrastinação, prosperidade, propósito de vida. Vou trazer vários temas importantes para a gente tratar somente para inscritos. Então, se você quer se inscrever no canal, participar dessas lives que vão ser realmente trazer um conteúdo transformador para sua vida, assina aqui na estrelinha, ó. Assina aqui na estrelinha, que daí quando tiver a live para inscrito, eu vou avisar. Hoje foi uma surpresa porque eu quis fazer só um teste. Vou avisar as pessoas com antecedência, olha, dia tal horas, vai ter uma live somente para inscritos. Tá? Eu vou ou posto um vídeo, ou posto stories, ou posto alguma coisa para avisar que vai ter live somente para inscritos. Quem for inscrito e estiver vendo essa live aqui agora, vai ali, procura sempre no meu perfil, vai estar lá evento de live, tá? Aí nesses eventos de live vão ser só para inscritos. E aí você vai ficar sabendo quando vai ter a próxima reunião. Mas eu pretendo manter uma regularidade, fazer, por exemplo, toda quinta-feira de noite, quinta-feira de tarde, quinta-feira de manhã, não sei ainda. Eu vou trabalhar em cima disso ainda, tá? Mas hoje foi uma livezinha de teste, trouxe um tema importante pra gente saber aqui, que é relacionamentos. Gostou, Cícero? Cícero acho que foi o único assinante que ficou aí assistindo. Quem mais que é assinante que tá aqui na live? Manda oi aí no comentário. Quem mais é assinante aí que tá aí assistindo? Acho que só o Cícero, né, Cícero? É isso aí, Cícero. Então presta atenção ali no meu perfil, tá? Vai ter lá eventos de live, que daí vão ser as lives somente para inscritos no canal. Por isso que eu já estava anunciando há algum tempo, isso já era um projeto meu. Então eu já vou fazer a partir dessa semana, tá? Essa semana eu já fiz essa, daí talvez na semana que vem eu faça um outro, talvez no sábado. Eu ainda vou definir um horário, um dia, mas eu vou avisar vocês bem tranquilo, tá bom? Gratidão, gente, gratidão pela presença. Quem quiser participar dessas lives realmente com conteúdo transformador, assina o canal. Ele vai poder participar dela inteira e não pegar só um minutinho dela e depois cortar. Tá bom, gente? Um abraço, até mais.